Bom dia, garotada! Estamos aqui novamente juntos para aprender a palavra de Deus. É muito bom ter vocês comigo hoje, nessa manhã. Vamos orar? Senhor, obrigado, ó Deus, por este domingo, obrigado por essa manhã, obrigada porque as suas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Louvamos o teu nome, ó Deus, porque o Senhor é Deus e o Senhor é quem cuida de nós. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de aprender a tua palavra, que os nossos ouvidos, que o nosso coração estejam atentos a ela e que possamos, ó Deus, aprender cada dia mais e mais sobre o Senhor. No nome de Jesus, amém. Amém! Então vamos começar. Semana passada a gente viu que Adão e Eva eles tinham responsabilidades, eles tinham trabalho para fazerem dentro do jardim e que eles tinham que fazer isso para a glória de Deus, certo? Ok, e Eva e Adão continuaram lá no jardim, mas uma coisa muito séria aconteceu. Vamos ler a palavra de Deus para a gente ver o que foi que aconteceu? Então, peguem a Bíblia de vocês, lá em Gênesis, no capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao 6. Então, vamos lá. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: E assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Olha só! Lembram que Deus falou para Adão e Eva? Que tudo que estava ali no Jardim do Éden era deles, e eles tinham domínio sobre tudo que estava ali, não foi? Mas Deus deu uma ordem a eles. Quem lembra qual foi a ordem? Isso! Que eles não podiam comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque certamente eles iriam morrer. Certamente eles iriam morrer. Então tinha uma ordem, eles tinham que obedecer uma ordem. Eles tinham que demonstrar amor a Deus, obedecendo a ordem que Deus deu a eles. Alguém sabe me dizer o que é enganar? Enganar é você mentir. É você fazer com que uma coisa que é certa, uma coisa que é verdadeira se torne falsa. Você muda a informação para que a pessoa entenda a informação de outra forma. E vocês sabem o que significa duvidar? Duvidar é não acreditar. Duvidar é desconfiar. É pensar que algo não pode ser que não seja daquele jeito. E foi isso que aconteceu aqui, que a Bíblia está nos contando. A serpente enganou Eva. Ela mudou a verdade. Ela distorceu. Ela fez com que a verdade não fosse pensada da forma como que Deus falou. E Eva duvidou da verdade de Deus e começou a pensar que a verdade que a serpente disse era o que fosse verdadeiro. Foi isso que aconteceu. E vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Deus, ele na sua soberania, permitiu que Satanás entrasse no jardim do Éden e tentasse a Eva. Isso não estava fora dos planos de Deus, porque Deus tem um plano muito maior e ele sabia que isso ia acontecer. Deus, ele não foi pego de surpresa. Ele que permitiu isso. E Satanás, ele fez o uso da serpente para conversar com a mulher. E a Eva, ela viu que nesse momento ela ficou assim, duvidosa. Ela teve dúvida do que Deus tinha falado para elas. Ela não acreditou fielmente na ordem que Deus tinha dado. Ela começou a duvidar. Ela mudou a verdade.
ela fala de uma forma que não foi a forma que Deus falou para eles. Ela fala que se eles comessem do fruto, eles poderiam morrer, mas não, era certo. Deus disse que era certo que eles morreriam. E a serpente falou para ela: não, você não vai morrer não. Você só vai ver as coisas diferentes agora. Você vai ter conhecimento assim como Deus tem o conhecimento. Olha só, Eva, ela quis pensar igual a Deus. Ela quis ter o mesmo conhecimento de Deus. Ela quis ter o mesmo lugar que Deus. Ela quis ser independente de Deus. Ela não acreditou naquilo que Deus disse para ela. Ela preferiu acreditar no que a serpente falou para ela. E aí o coração dela pecou. O coração dela pecou. Ela olhou o fruto. E vamos dizer aqui uma coisa, devia ser muito bonita essa árvore, né? E os olhos dela se encheram de vontade de comer esse fruto. O coração dela foi tomado da vontade de também ter o conhecimento, assim como Deus tinha. Ela não acreditou que iria morrer. Ela não acreditou que isso seria possível acontecer. E Eva não passou no teste. Eva pecou. Eva comeu do fruto proibido. Olha só o que aconteceu com Eva. E vocês sabiam que nós também somos tentados? Deus, ele não é tentador. Deus não é ele que é o nosso tentador. É o diabo que é o tentador. Mas ele permite que nós sejamos tentados. Ele permite que situações aconteçam para que a gente também seja tentado. E nós nos mostre e a gente mostre a obediência a Deus, o amor a Deus e não caia na tentação. Mas tia, como é que eu posso ser tentado? Vou dar uns exemplos para vocês. Quando você tem que falar a verdade. Eu quebrei aquele jarro bonito da mamãe e ela vai brigar comigo. Então, eu vou mentir. Eu vou falar que passou um vento e derrubou o jarro. Isso é pecado. E quando você pensa em fazer isso para se livrar da bronca da mamãe, você está sendo tentado. Quando você vê aquele estojo bonito do coleguinha com as canetas coloridas diferentes que você não tem, e você fica tentado em pegar para você aquela caneta. Não pode fazer isso, porque é o do coleguinha e isso é pecado. Quando você pensa sobre fazer mal às pessoas. Às vezes você quer ver o outro triste, chorando, e você quer lá e vai lá e bate no coleguinha para ter prazer. Isso não pode, isso é pecado. E você se sente tentado em ter esse prazer em ver o outro chorando. Não, isso não pode. E isso são pecados. E nós temos que vencer essa vontade que a gente tem às vezes de cometer um pecado. E Deus, ele é tão maravilhoso que ele nos ama tanto que ele nos dá os meios de vencer essa tentação. Ele não nos deixou assim, pronto, agora vocês se virem, eu não quero mais saber de vocês. Não, Deus, ele nos ajuda a vencer a tentação. Sabe por meio de quê? A palavra de Deus, ela é o maior instrumento, ela é a nossa força, ela é que nos ajuda a vencer a tentação, porque ela é que vai nos ensinar o que é certo, ela é que vai nos ensinar o que nós precisamos conhecer bem para vencer a tentação, para vencer e não cair em pecado. Outra coisa também que nos ajuda a vencer a tentação é a oração. Nós precisamos pedir a Deus que Ele nos ajude, que Ele nos dê força de ler a palavra de Deus, que Ele nos dê força a dizer não ao pecado. Nós temos que reconhecer que sem Deus nós não somos nada, que se não for Ele nos ajudando, que se não for Ele sendo o nosso alicerce, a gente não vai vencer o pecado. Nós temos que orar para mostrar que nós dependemos dEle, que nós precisamos da ajuda dEle para fugir do mal. E sabe a outra coisa também que a gente precisa ter? Humildade, para reconhecer que somos pecadores e que a gente está sempre pecando e que a gente tem que reconhecer que a gente não vence o pecado uma vez só, mas que todos os dias nós vamos lutar contra o pecado. E é na força do Senhor, é através da palavra de Deus,
É através da oração que nós vamos vencer o pecado. Vocês sabiam que Jesus, ele nos ensina uma oração e nessa oração fala que Deus não nos deixar cair em tentação? É isso mesmo. Vamos ler esse versículo? Lá em Mateus 6, no capítulo 6. Mateus, deixa eu te abrir aqui. Mateus 6, no capítulo 6, no versículo 13. Olha só. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus ele está nos ensinando que nós temos que orar para que o Senhor nos ajude a vencer as tentações. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor é quem tem o controle de todas as coisas, porque as nossas vidas estão em suas mãos e é no Senhor que nós vamos vencer o pecado, ó Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor nos deu a salvação, porque o Senhor perdoa os nossos pecados através de Jesus. Louvado seja o teu nome por isso. Senhor, nos ajude a reconhecer os nossos pecados, nos ajude a reconhecer que sem o Senhor nós nada somos, nos ajude a ser dependentes do Senhor dia após dia. E Senhor, nos ajude a vencer a tentação, ó Pai, que possamos ser sempre fiéis a Ti. Não nos deixe, ó Deus, dar ouvido àquilo que vai nos afastar dos Teus caminhos. Não nos deixe dar ouvidos àquilo que vai nos fazer pecar, mas que o nosso coração esteja sempre disposto a Te ouvir, a Te servir e a Te obedecer. No nome de Jesus, amém. Amém? Então é isso, meus queridos. Semana que vem a gente se encontra. Tchau, tchau!